Seja bem-vindo ao Código Aberto, seu resumo semanal da lição de jovens. Bem-vindo porque esse trimestre estamos falando sobre adoração e nessa semana vamos falar sobre o altar e as 3 mensagens angélicas. Vem comigo porque a lição dessa semana tá demais! Muito bem, mais uma semana estamos juntos para estudar a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, porque a lição da Escola Sabatina debate exatamente o texto bíblico, né? E nos estimula a ler mais a Bíblia, ler mais a Palavra de Deus. E essa semana a gente vai falar sobre o altar e as 3 mensagens angélicas. A lição já começa com essa tirinha aí bem interessante e eu acho que a gente chegando no final do trimestre com esse tema é muito legal. Por quê? Porque a gente está falando de oração, de comunhão, e a tirinha diz assim, aquele que não faz outra coisa se não orar, em breve vai deixar de orar também. Ou seja, é importante a gente se envolver na missão, não adianta só a gente orar se essa vida de comunhão não nos impulsiona para uma vida de missão. Mas vamos ver o que a lição vai trazer para a gente. Na parte de domingo, o título é Surpresa. Depois de 7 ou 8 anos de casamento, o autor da nossa lição queria fazer uma grande surpresa para sua esposa, Kemba. Eles ainda usavam um carro antigo que compraram na faculdade e era hora de trocar. Ele então encontrou o carro perfeito, fez um financiamento e comprou. Ele estava tão empolgado que mal podia esperar para mostrar para ela. Com a ajuda de um amigo, ele escondeu o carro até a grande surpresa. Aí na noite seguinte levou o Kemba até a casa de um amigo e enquanto eles preparavam pipoca, escondeu a chave do carro no fundo do copo dela, olha só. Quando ela encontrou a chave, perguntou, você me comprou um carro? O autor sorriu, cheio de alegria, levou ela até a garagem onde o carro estava esperando com um laço vermelho no capô. Olha só, hein? Ver o sorriso da esposa fez todo o esforço valer a pena. Nessa semana, a gente vai refletir sobre as 3 mensagens cruciais que nós devemos compartilhar com o mundo. Mas para isso, a gente precisa estar preparado, porque Deus busca pessoas dispostas a revelar essas mensagens a um mundo que tanto precisa delas. Assim como esse autor revelou uma surpresa, a gente tem um presente para dar para o mundo também, que é essa mensagem de Deus. Vamos então para a segunda-feira e o título é Mensagem para Compartilhar. Apocalipse 14 traz 3 mensagens essenciais que Deus enviou ao mundo para preparar as pessoas para o retorno de Cristo. A Igreja Adventista do 7º dia foi levantada para proclamar essa mensagem de advertência final. O primeiro anjo anuncia um evangelho eterno, convidando todos a temerem a Deus, dar-lhe glória e adorá-lo como Criador do céu e da terra. Essa mensagem é atemporal, essencial e necessária, já proclamada pelos profetas do Antigo Testamento e pela Igreja Apostólica. O segundo anjo diz assim, caiu a grande Babilônia, alertando os verdadeiros adoradores a rejeitarem as falsas formas de adoração que não estão de acordo com as Escrituras, para não sofrerem as consequências do pecado de Babilônia. A mensagem, então, do terceiro anjo intensifica ainda mais a advertência, trazendo um aviso alarmante. Aqueles que adorarem a besta e receberem a sua marca beberão da ira de Deus. Além disso, ele define os verdadeiros adoradores de Deus como aqueles que têm perseverança e que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, como está em Apocalipse 14, verso 12. Ellen White enfatiza que a mensagem do terceiro anjo é a verdade presente, que deve ser proclamada claramente, incluindo o sábado como sinal da criação de Deus. O evangelho que proclamamos deve sempre colocar Jesus Cristo como Salvador, que perdoa os pecados da humanidade e oferece esperança para o mundo perdido. A adoração é central no fim dos tempos, porque ela define quem a gente segue, né? Quem nós seguimos. O chamado para adorar a Deus ou a besta está no centro dessa batalha espiritual. A mensagem, embora dura, é uma oportunidade de mostrar o nosso amor a Deus e às pessoas ao compartilhar com elas a verdade e a esperança de que Cristo em breve voltará a esse mundo e que Ele vem para nos libertar e para nos salvar. Agora, por que a adoração é tão importante nos fins dos tempos? Como é que a gente pode anunciar essa mensagem com amor ao invés de anunciar apenas para as pessoas terem medo? Essas são perguntas que a gente vai estar tratando durante essa semana. A parte de terça-feira tem como título assim, Mensagem centrada na adoração. Veja só, uma igreja sem hábitos diários de adoração, será que ela pode transmitir uma mensagem centrada na adoração? E quem não tem uma vida devocional, será que consegue proclamar as poderosas advertências de Apocalipse 14?
A resposta honesta é não. O tema da adoração está no centro das 3 mensagens angélicas. A primeira fala sobre a verdadeira adoração, enquanto a segunda e a terceira alertam contra a falsa adoração. O primeiro anjo chama todos a adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas, pois ele iniciou o julgamento do mundo. O nosso amor por Deus é o sinal da nossa adoração expresso na guarda dos seus mandamentos, inclusive o sábado, que muita gente rejeita. Em Êxodo 31, verso 13, Deus diz que o sábado é um sinal entre ele e seu povo, lembrando-nos da sua criação e da sua redenção. E ao guardá-lo, nós honramos a Deus como Criador e Redentor. Por que a adoração ao Criador é tão essencial para os adventistas, hein? Após o grande desapontamento de 1844, os pioneiros adventistas começaram a estudar as profecias de Daniel e Apocalipse para entender a segunda vinda de Cristo. Neste ano, sem saber, movimentos como o evolucionismo de Darwin e o materialismo de Marx estavam crescendo, desafiando os princípios bíblicos. Foi nesse contexto que Deus levantou um povo com a missão de proclamar salvação, adorar o Criador e chamar as pessoas para Cristo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não foi chamada apenas para pregar, mas para viver o que prega. Nós devemos ser um povo dedicado à oração, ao estudo da Bíblia e à intercessão. A preparação para proclamar as mensagens de Apocalipse 14 começa no altar de adoração, nos momentos pessoais com Deus, viu? E aí, vamos então para a parte de quarta-feira. A gente tem aqui na parte de quarta-feira o tema do hipertexto. Na verdade é para você ler aí o texto-chave da semana, mas a palavra-chave aqui é mensagens. Eu queria saber o que vem na sua mente quando você ouve a palavra mensagem no contexto da lição. Coloca aí nos comentários pra gente, tá bom? Quinta-feira, o tema da nossa lição é vantagem. Olha só, Ellen White lembra que os adventistas do sétimo dia têm uma missão especial: ser vigilantes, portadores de luz e levar a última mensagem de advertência a esse mundo que está em perigo. E aos adventistas foi confiada a proclamação de 3 mensagens angélicas. Claro, não só aos adventistas, a todos que querem seguir o que a Bíblia diz. E a Igreja Adventista procura seguir o que a Bíblia diz. E essa tarefa não pode ser ofuscada por nada mais. Com cerca de 23 milhões de adventistas no mundo, a missão parece imensa, especialmente considerando que a população mundial é de mais de 8 bilhões. Porém, em vez de focarmos na dificuldade da tarefa, devemos nos lembrar do exemplo de Jesus. Com apenas 12 discípulos imperfeitos, um deles como traidor, Jesus iniciou um movimento que chegou até nós. Esses discípulos, ao passarem tempo com Jesus, se tornaram como ele e impactaram o mundo, gente. O segredo do sucesso de Jesus estava em sua convivência constante com os discípulos, ensinando-lhes sua vida devocional, sua adoração e consagração ao Pai. Mesmo imperfeitos, os discípulos estavam conectados a Deus e receberam sabedoria e poder para cumprir a missão. O mesmo pode acontecer com a gente. É no nosso tempo diário com Jesus, no altar de adoração, que nós vamos ser capacitados para impactar o mundo. A pergunta é, nós estamos realmente passando tempo com Jesus? Será que nossos altares não estão quebrados? Para cumprir essa missão, a gente precisa restaurar essa conexão com Deus, e é isso que a lição de quinta-feira traz para a gente. A gente chega ao final, sexta-feira um resumão, diz assim, ó, que Deus, o título aqui da sexta é Deus ainda tem um povo. A lição de sexta-feira diz que Deus escolheu Israel para ser um exemplo para as outras nações, confiando-lhe a sua lei e a missão de levar a luz do céu para todo mundo, né? Seu objetivo era que, por meio de Israel, todos os povos deixassem a idolatria e servissem ao único Deus verdadeiro. Se Israel tivesse sido fiel, ele teria sido exaltado por Deus. Essa nação teria sido exaltada sendo um modelo da sua justiça e da sabedoria. No entanto, ao se afastarem de Deus e se entregarem à idolatria, os israelitas desonraram o nome de Deus. Mesmo assim, o plano de Deus continuou a se cumprir. O povo foi disperso, mas na aflição muitos se arrependeram, começaram a espalhar o conhecimento de Deus, mesmo em terras estrangeiras. Deus usou servos fiéis como Daniel, Neemias e Esdras para levar luz até os governantes pagãos, cumprindo a missão. E assim Ele quer fazer comigo e com você também. Que essa vida de adoração, que ao restaurar esse altar no seu coração, você possa também ser impulsionado para a missão. Que bom que você ficou comigo até o final. Não esquece de pegar esse link, compartilha na sua classe de jovens, desafia a galera a fazer o quiz da lição lá com a Esperança. É só acessar o QR Code que está aí na parte de sexta-feira. E você que é professor, a gente colocou perguntas para discussão em grupo para tornar a sua lição mais dinâmica no próximo sábado. Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem.